quem não esteja presente na nossa reunião possa acompanhar em outro momento, a gente dá início, então, né, à nossa reunião, aquelas que têm o sentido menos de apresentar o nosso trabalho e mais de capacitação, né, que a FUNASA trata, né, o termo que a gente lida é de capacitar os municípios, e quando a gente diz município não é só a prefeitura, né, todos os atores sociais, para lidar com o saneamento após o plano já, o projeto de lei já vigendo, já vigorando, né? A gente está nessa reta final e essa última temática, que também é a última reunião antes da nossa audiência, ela tem o tema do controle social no saneamento, né? Que é o controle da população sobre as ações. Então, é essa nossa temática. A gente vai enfocar especificamente sobre o tema da criação de um conselho municipal, cuja temática é o saneamento, e para isso a gente vai fazer uma breve apresentação e também vai fazer rapidamente uma ou duas jogadas, uma ou duas rodadas daquela metodologia que vocês já conhecem, né? Os participantes estão simultânea, que é aquela metodologia através de jogos, né? Então, queria desejar boa noite. Quem está aqui na reunião agora são eu, Bruno, né, consultor do Projeto Sambas, a Vitória, a outra consultora, a Renata, a nossa auxiliar da parte das atas, a Ana Maria Cofrinho, que foi auxiliar técnica do município, né, que atuou no levantamento de dados quando também a gente não estava presente aí, a vereadora Iorides de Oliveira e também o Rogério Garcia Mestre, né, que a gente coloca como da sociedade civil, né, é morador de Turvolândia, né, como a Iorides e como a Ana também, né. Eu vou dar início a uma pequena apresentação de slides e aí a gente vai apresentar rapidamente, né, a questão legal que gira em torno sobre as possibilidades do município de criar essa instância colegiada que é o conselho. Eu imagino que, né, talvez principalmente a Eurides, por já lidar mais com essas questões institucionais, ela já tem mais contato com outros conselhos que existam no município, né? A gente tem o CODEMA, tem o Conselho da Saúde, mas imagino que vocês também, os demais, devem ter pelo menos uma noção do que são esses conselhos, né? A gente vai apresentar especificamente sobre a proposta de criação do conselho em saneamento. Minha tela está sendo compartilhada. Tá sim, Bruno. Beleza, então. Deixa eu aumentar aqui ela. Bom, foi? Foi sim. Bem, gente, eu creio que vocês três, né, que devam participar da audiência, né? A Ana falou que talvez vai ter uma certa dificuldade, mas creio que mesmo assim você consiga participar online, né, Ana? E, bem, na audiência a gente vai retomar um pouco essa temática da importância da criação do conselho e do que é o controle social, porque ela é central para esse momento de passar o bastão, né? Finalizada a elaboração do plano e início de sua execução, né?
que a gente entende que a centralidade ela não está só na prefeitura, tanto é que para elaborar o plano a gente já envolveu diversos atores, né, para além da prefeitura, e a gente entende justamente que envolvemos a população não só para ter um carimbo de que foi participativo, mas porque de fato isso aconteceu em Turvolândia e isso aconteceu em outros municípios que a gente trabalha. O envolvimento da população leva a gente a ter um entendimento melhor da realidade do saneamento no município, seja para apontar coisas que ou situações ou locais, né, que acontecem situações que os órgãos gestores principais, né, prefeitura, prestadores de serviço, Copasa, eles desconhecem, né, ou não consta na base de dados dele. Então, tem essa função também, né, de conseguir cobrir tudo. Está demorando um pouquinho para passar. Mas, bem, o que é o controle social, né? O controle social é um conceito, né, que ele consta na lei, é a lei que a gente se assenta, né, a primordial do saneamento no Brasil, né, Lei Federal 11.445, de 2007. Ela já traz esse conceito de controle social que não é novo nessa lei, né? Outras temáticas que em âmbito federal já ganhavam mais relevância desde os anos 90, a gente pode pensar planejamento urbano, né? Ou questões ambientais, que trazem consigo a necessidade de conselho, né? Tanto é que o município tem, por exemplo, o CODEMA, ou até mesmo no momento de criação, né, do sistema da saúde, também houve já essa instância do controle social e conselhos municipais de saúde. E aí, a temática do saneamento, ela ocorre, né, mesmo em âmbito federal, a legislação dela é instituída um pouco depois dessas outras temáticas, mas ela traz também a mesma importância do controle social, né? Que é a formulação de políticas de planejamento de avaliação relacionada aos serviços públicos, mas são conjuntos de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informação, primeiramente, aí num âmbito um pouquinho mais profundo, representação técnica, né? Ou seja, sociedade organizada que a gente fala, né? Talvez por órgãos de arquitetura, de organizações profissionais e afins, associações de bairro, consigam representações dentro dos órgãos, né, municipais, federais e estaduais, e principalmente a participação no processo, né? A participação, ela envolve diversas instâncias, esse conceito de participação, na qual o que a gente vai frisar é o Conselho Municipal. Mas essa tela não passa. Ah, sim, né? Isso também envolve a descentralização do Estado, né? Então, ao invés do Estado ser um único responsável, e legal ele ainda continua sendo, mas descentraliza também, motivando grupo de pessoas a solucionar os problemas sociais que afetam diretamente as pessoas, né? Tendo o amparo legal. Então, um conselho, ele é ao mesmo tempo a descentralização do Estado com a legitimidade concedida por ele, né? Por ele, Estado. Não, mas não está passando essa tela. Acho que eu vou. Desculpa, pessoal, problemas técnicos. Vamos ver. Deixa eu tentar. Um minuto.
Vocês continuam vendo minha tela, né? Aham. Beleza. Mais rápido. E aí, né, pegando os artigos específicos dessa lei que eu comentei com vocês, a 11.445, tem o artigo 9º, que o titular dos serviços, né, no caso a prefeitura, formulará a respectiva política pública de saneamento, né? A gente está agora no momento de estabelecer a política pública do município de Uberlândia, devendo, para tanto, aí temos no item 5º, né? Estabelecer os mecanismos e procedimentos de controle social. Então, vai caber ao município instituir, né, o Conselho Municipal de Saneamento. Repare que, a priori, né, em 2007, não era colocado que é obrigatório, né, que o município institua isso. E o artigo 11º, né, são condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos, né? Então, por exemplo, o principal é o contrato com a Copasa, por exemplo. A realização prévia de uma audiência e de consultas públicas sobre o edital de licitação no caso de concessão, né? Aí não foi concessão, foi um contrato de programa, mas que está tendo que ser adequado, porque agora são proibidos contratos de programa, enfim. E mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, né, que é o que estamos executando agora, né, atividade de planejamento, mas também regulação e fiscalização dos serviços públicos. E aí o Conselho começa a ser um âmbito importante para isso também. Tanto para adequação com a legislação federal, mas para que isso também ocorra. A gente também tem o decreto 7217, né, de 2010, que regulamenta a Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento, né, regulamenta a lei anterior. No artigo 34, o controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá ser instituído mediante a adoção de alguns mecanismos citados, né? Então, o controle social ele pode ser por debates e audiências, por consultas públicas, por conferências, e aqui destacamos participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação da política de saneamento básico, bem como no seu planejamento e avaliação, né? Basicamente é um conselho isso. É interessante destacar, né, que a lei aí ela está mais aberta, né? Ela fala que esses órgãos colegiados podem ser consultivos. A gente já vai fazer uma sugestão um pouquinho mais arrojada, vamos dizer assim, né? Além de consultivo, ou seja, consultivo é aquela instância que a prefeitura e os órgãos públicos, elas meramente consultam a opinião, o que foi definido nos conselhos. A gente já vai falar que é importante que ele seja um âmbito deliberativo, né? Então, que ele delibere sobre as ações de saneamento realizadas no município. Lembrando, pessoal, que qualquer comentário pode ser feito na hora. Ainda nesse decreto, no mesmo artigo, né, no parágrafo 3º, nos órgãos colegiados, né, é assegurada a participação de representantes dos titulares do serviço, ou seja, prefeitura, dos órgãos governamentais relacionados ao saneamento básico, dos prestadores e dos usuários, né? Destaque para os usuários, vulgo população, né? E outras entidades técnicas, organizações da sociedade civil, né? Podemos dizer ONGs, por exemplo, e de defesa do consumidor relacionado ao saneamento básico, né? E é importante destacar que esses órgãos eles também têm que ter paridade, né? Como, por exemplo, vocês que participaram da gente montando a Câmara Técnica, né? Ela tinha paridade, tinham 3 pessoas da população e 3 pessoas das instituições, né? Então, uma da prefeitura, um de vereador e uma da Copasa, né? Então, buscou-se a paridade nesse sentido. Ainda nesse artigo, continuam, né? É assegurado aos órgãos colegiados, aos conselhos, o acesso a quaisquer documentos e informações produzidos por órgãos
ou entidade de regulação ou de fiscalização. Ou seja, instituir um conselho é, de fato, a população ter acesso a documentos, né, que muitas vezes ela nem sabe que existem ou quer entender melhor como tal processo está acontecendo no município. Ela, através de um conselho, ela tem o direito e os órgãos têm o dever de repassar esses documentos. E também o conselho ele pode solicitar a elaboração de estudos para, por exemplo, subsidiar a tomada de decisões. E, né, à época, esse decreto de 2010, ele estabelecia que até o fim de 2014 será vedado o acesso a recursos federais ou aos geridos ou administrados por órgãos ou entidades da União, quando destinados a serviços de saneamento básico, àqueles titulares de serviços públicos de saneamento básico que não instituírem por meio de legislação específica o controle social realizado por órgão colegiado. O que é? Essa lei, esse trecho tem muita vírgula e acaba confundindo, né? Mas, basicamente, inicialmente estava estipulado que até o fim de 2014, se um município não tivesse um conselho, a ele estaria vedado o acesso a recursos federais, né? Isso é algo que a gente mencionou sobre o próprio Plano Municipal de Saneamento Básico, né? E que a lei tem sempre... Eles vão adiando esse prazo, né? A realidade é essa. Quanto ao Plano Municipal, era em 2017, o município tinha que ter para ter acesso a recursos, mas eles vão adiando, né? Para adequar a realidade também, né, de um país cujo a maioria dos municípios ainda não tem esse plano. Também seria um pouco injusto, de fato, vedar o acesso a esses recursos, né? E aí vai ter essa adequação, e o conselho também ele é então uma forma de acesso a recursos federais. Aí a gente sempre destaca, né, um que é mais direto e imediato, né, que é o repasse tarifário das receitas que a Copasa tem nos municípios. É de direito desses municípios, quando instituído um conselho, e a esse conselho também será instituído um fundo, né, como é no CODEMA. O CODEMA também tem um fundo ambiental, aí também seria criado, né, um fundo do saneamento básico. E tendo essa instância de controle social, o município passa a ter direito a alguns repasses, né? Então, 4% do que a Copasa tem de lucro, né, de receita direta no município, já vai escoar direto, né, via essa resolução da ASAI, para esse fundo. Então, não é para a prefeitura, é para esse fundo de saneamento, que é diretamente vinculado ao Conselho Municipal. Turvolândia, de fato, não teria... existe uma estimativa para esses valores que a gente analisou nesse site que tem aí embaixo, da própria ARSAI. Não chega a ser um valor muito vultuoso, mas que dá para cumprir algumas ações interessantes, né, que gira entre 30 e 40 mil reais. Né? E, resumindo, por que o controle social é importante? Porque garante que as políticas públicas, né, atendam às necessidades prioritárias da população, né? É o que a gente discutiu naquele outro jogo que fizemos, né? A gente tem um plano muito bonitinho, muito mais que bonitinho, né? Um plano com prazos fechados ano a ano, e a gente sabe que, às vezes, o recurso captado ele não vai atingir tudo que é necessário para realizar tais ações. Então, justamente nesse âmbito do Conselho que também vai se discutir as prioridades, né? E, enfim, para melhorar os níveis de oferta e de qualidade dos serviços, também fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. O Conselho ele tem essa legitimidade, além de contribuir para a democratização da gestão, obviamente, né? Porque outros atores passam a participar das ações. Aí, né, a gente vai jogar 2 rodadinhas do nosso jogo, mas antes eu gostaria de lembrar, né, o nosso cronograma final, que já temos definido, né? A gente tem basicamente mais um evento, que é o evento principal de encerramento desse processo todo, que já está fechado para o dia 9 de março, de forma híbrida, né? Ou seja,
haverá um espaço presencial na Câmara Municipal, aí de Turvolândia, mas nós mesmos e as outras pessoas também não estaremos, nós estaremos nesse mesmo link, né? Então, na Câmara Municipal haverá uma câmera, né, e um microfone em que as pessoas poderão participar da audiência, né, fazer os apontamentos que desejarem. A fala é aberta a todos. Depois de um momento, né, eu vou mostrar para vocês, a gente tem um momento de uma apresentação, de um resumo desse processo, e depois a fala é aberta. Então, na Câmara Municipal, haverá então esse espaço com uma projeção da nossa reunião online e a possibilidade de todos de participar dessa reunião com um microfone, ou mais de um, né? Microfone. E, além disso, todos poderão participar, como estamos fazendo agora, diretamente do link. E, né, uma responsabilidade que o município tem para com esse processo todo, né, e aí já foge de nós, né, nós, o FMG, é de deliberar os produtos faltantes, né? Ainda não estão aprovados desde o produto C, ou seja, produto C, D, E, F e G, que já enviamos. Ontem mesmo enviamos o produto G, né, que é um resumo e é um resumo de todo esse processo, e também 2 minutas de lei para que seja instituído esse plano, né? E ainda não foram instituídos, e também tem uma deliberação que que a Câmara Técnica tem que fazer de todo esse processo. Então, são alguns documentos que faltam, mas na última reunião já nos foi garantido, né, pelo pessoal da Prefeitura, que esse repasse será feito, com certeza, até a data da audiência. Então, a gente precisa disso. E vou mostrar o convite que fizemos, né? Eu cheguei a mostrar só para o pessoal da Prefeitura e para a Iorides, né, como representante do Legislativo, e não comecei a divulgar ainda, porque, né, a gente tinha essa reunião antes bem, talvez haja uma certa desmobilização se a gente divulgar antes do Carnaval, mas amanhã mesmo eu já vou informar o pessoal dos nossos grupos do WhatsApp, né, que estamos com a audiência pública marcada. Aqui tem o convite, né, vai ter um textinho também, e a gente vai pedir para todos que puderem divulgarem, especialmente nos sites oficiais, né, da Prefeitura e do Legislativo. Então, aqui nesse convite também tem, né, a pauta, né, os horários da nossa audiência. Vai ter uma abertura em que a gente vai... Não é só uma abertura, né? Vai ter a fala de algumas pessoas-chave para abrirem, né? Então, nós vamos convidar o prefeito, a Iorides como presidenta da Câmara, o Cassiano como o coordenador dos comitês, alguém da Copasa, enfim, as pessoas-chave, e alguém da Funasa também, para fazer uma fala de abertura. Em seguida, nós faremos uma contextualização sobre o que é um PMSB, entendendo que a audiência pública, né, muitas pessoas que vão estar lá, elas não participaram de todo esse processo que nós aqui, que vocês participaram, né, da elaboração desse plano. Em seguida, a gente vai apresentar o produto G, que é o resumo, e depois falaremos um pouco, inclusive, disso, né, que falaremos hoje, da importância do controle social e do Conselho Municipal ser criado. E aí, a partir daí, a gente vai abrir para a fala de todo mundo, com dúvidas e contribuições e quaisquer comentários acerca da temática, né? Então, essa é a nossa pauta, né? O horário está aí, 18h30, perdão. E essa é a nossa pauta. Alguma ponderação sobre essa parte que eu falei, sobre essa apresentação sobre o controle social, sobre a audiência pública? Para mim não, tá bem específico, tá tranquilo. Inclusive, hoje eu tive lá, Bruno, e tá tudo certo, o andamento da pintura não vai atrapalhar em nada, tá bom? Ah, que ótimo. Eu só vou também querer conversar com você depois, Iorides, para você me passar o contato de alguém que seja da parte técnica ali da Câmara, para eu já fazer um teste, já deixar tudo ajeitadinho com essa pessoa, para a gente não ter problema técnico durante a audiência.
eu passo para você no teu WhatsApp, já até vou conversar com o Zé Flávio, já deixo certinho, que ele que me ajuda, a transmissão e tal. Às vezes seria até possível fazer uma transmissão ao vivo, sabe? Nas redes sociais, igual Facebook e tal, mas aí depois a gente combina essa parte. Tá, ótimo. Acho que vai ser tranquilo fazer isso. Bom, então agora eu vou para a parte do jogo, né, que vocês já conhecem, que é uma metodologia que o nosso projeto Sambas executa, né, como parte de capacitar a população. Lembrando, né, que nós já jogamos desses 3 jogos que aparecem na tela de vocês, a gente já jogou 2, né, que é o mais da esquerda, que é o da gaveta para a rua, que a gente simulou, né, a importância de captação de recurso para realizar as ações, os projetos e os programas. E há mais tempo nós julgamos o como é que está, né, que a gente discutiu o que é diagnóstico em saneamento, o que é prognóstico. E hoje nós vamos julgar o quem é você no saneamento, esse do meio, né? Basicamente a gente se coloca em outros lugares, né? A gente, por exemplo, a Iorides, enquanto vereadora, a gente vai colocar ela no lugar de alguém da prefeitura. Todo mundo encarna um outro papel que, na verdade, não ocupa, né? E ver como que é importante chegar num consenso, mas também um consenso que não atropele, né, os direitos de cada um, enfim, né, que não passe por cima no caso de ações importantes que têm que ser feitas, mas que para a gente conseguir realizar as ações nesse conselho também vai ser importante chegar a certos consensos. E por isso que é interessante a gente, vamos dizer assim, calçar os sapatos dos outros, né, para a gente ver essa situação. Bom, aqui, né, uma etapa antes da gente começar os jogos é a gente dividir quem somos nós, né? Então, por exemplo, a Iorides, ela vai para o papel da prefeitura, o Rogério vai estar como vereador, ou melhor, deixa eu ver. Bom, então a Vitória como população. Vamos pôr a Iorides, na verdade, como equipe técnica e a Ana como prefeita. Bom, não dá para apagar. Então, a gente vai pôr a Ana como equipe técnica mesmo. E aí, cada um desses papéis, né, ele vai ter um perfil também. Ou seja, a Iorides, né, é um vice-prefeito que quer continuar, uma vice-prefeita, né, melhor, que quer continuar o seu mandato. Ela é preocupada com seus eleitores e tem o perfil de apaziguar e tenta encontrar decisões que buscam atender a demanda de todos. Então, esse é o perfil da vice-prefeita Iorides, né? O Rogério é um vereador que defende os direitos e deveres da população, sempre presente nas discussões, se envolve e se posiciona de forma transparente nos debates sociais e busca atender os interesses da população. A Vitória é uma liderança comunitária que sempre participa dos encontros e reuniões. Tem muitos desejos para a comunidade, mas não tem certeza se esses desejos são seus ou da comunidade toda. E a Ana é um agente regulador e tem o papel de fiscalizar e regulamentar as situações. Hein? Então, especificamente, não é uma equipe técnica qualquer, mas
fiscalizadora e regulamentadora, que ocorre na prestação dos serviços de saneamento. Ela defende o direito da população sobre o acesso ao saneamento e baseia suas ações principalmente nas normas, né, na lei. Então, todo mundo encarnou aí o papel que vai cumprir, que agora vocês vão ter que respirar fundo, fechar o olho e pensar que são essas pessoas aí. E aí, como que funciona esse jogo, né? Nós vamos jogar só 2 bolinhas dessas, né? Mas a gente vê que se jogássemos todas as bolinhas, a gente chegaria ao fim do caminho. E aí, se jogássemos tudo, a gente veria se chegamos em mais consensos ou não conseguimos chegar nesses consensos. Então, a primeira rodada é uma situação que chegou, então, para a vice-prefeita Eurides, né? Qual que é essa situação que chegou? Algumas comunidades rurais continuam sem regularização fundiária, e essas comunidades não têm acesso a um abastecimento de água com qualidade. A gente pode imaginar que é uma situação que acontece situações similares em Turvolândia, né? E aí isso chegou no colo da vice-prefeita, né? E isso vai passar de alguma forma pelo conselho. Mas qual ação a vice-prefeita tomaria? Pressionar a prefeitura para que acompanhe o processo de regularização junto ao governo federal, pensar em outra solução de abastecimento, né? Mesmo o lugar não tendo regularização fundiária, mas pensar que a prefeitura pode despender de recursos para buscar uma solução para abastecer as pessoas, e pressionar a prefeitura para criar instrumentos ou convênios com os governos estaduais, federais, para um plano de regularização fundiária no município. E 4, outra ideia, caso você tenha, Eurides. Então, diante dessa situação que caiu no seu colo, qual que... E lembrando, não tem certo ou errado, né? Mas qual ação você tomaria? Estou estudando aqui, deixa eu ver. Tranquilo. Aí eu acho que seria o 2. Então, né, pensar em uma forma de abastecer a população, mesmo não tendo regularização fundiária, né? Uhum. O que envolve alguns problemas também, a gente sabe, né? Se não tem regularização, pode ser que gaste-se um dinheiro e depois, né, o pessoal que lá reside tenha que sair de lá, mas enfim, é uma solução também para o abastecimento dessas pessoas. Então a vice-prefeita tomou essa decisão, mas essa decisão chegou ao conselho de alguma forma, né? E aí a gente tem as outras 3 pessoas, elas também vão opinar, né? E essa ação passando por um conselho, ela também pode ser rediscutida. Por exemplo, o vereador Rogério, ele concorda com essa ação tomada pela vice-prefeita? Bruno, eu acho que eu iria na terceira opção aí, viu? Lembrando, então seria pressionar a prefeitura para criar instrumentos de um plano de regularização. Seria essa? Sim, a terceira. Ok. E a liderança da população, a Vitória? Eu pensando como população, que é quem está ali lidando todo dia com a situação, ou de uma falta de abastecimento de água, ou um abastecimento de água que é intermitente, né, que traz muitos problemas para o morador local, eu concordaria com a solução escolhida pela vice-prefeita, da prefeitura encontrar alguma maneira de resolver o problema de forma rápida, né? Já propondo uma situação de abastecimento local, mesmo a área não sendo regularizada. Ok, interessante. E, finalmente, a equipe de fiscalização e regulamentação, a Ana.
A princípio, coloca lá as opções para eu ler. Porque, a princípio, eu concordo na segunda, porque é uma necessidade básica e todo mundo tem que ter acesso. Então, eu realmente apoiaria essa solução de abastecimento, mas deixaria bem claro, firmado em um documento junto à prefeitura, que isso seria momentâneo e que ela teria que ir atrás e daria prazo para que ela firmasse um convênio ou regularizasse junto ao governo federal. Não deixaria essa solução de emergência ad eterno. Eu acho que a pessoa tem que ter mais do que isso. Deixar bem claro com o documento firmado que isso foi momentâneo e que a prefeitura assume o compromisso e tem um determinado tempo para que regularize tudo isso. Ótimo. Interessante também. Pensando que a regularização também, ela passa pela prefeitura, mas muitas vezes também ela extrapola, né, o âmbito da prefeitura, mas também a prefeitura tem responsabilidades e formas de agilizar esse processo. Deixaria o documento bem firmado, com inclusive prazo para que isso seja resolvido. Ótimo. Então, pessoal, apesar de a opção 2 ter sido mais votada, a gente não chegou num consenso total, né? E aí, né, esse que é o mote desse jogo, aí a gente tem esses três, né, essas três opçõezinhas, né? A bolinha com o tiquezinho preenchido é um consenso total, o xizinho é não tivemos consenso, e essa terceira, né, o tiquezinho não preenchido, ele é um consenso parcial, né, que eu acho que foi a nossa situação. E aí, nosso primeiro caminho é um consenso parcial. Se fôssemos julgar tudo, a gente veria, ao fim, se a gente mais concorda ou mais discorda, né, para as ações do nosso conselho. Vamos julgar só mais uma rodada, para a gente entender melhor, né, pensar em outras situações. Mas eu acho que a ideia geral de entender o que é controle social e como um conselho se encaixa nesse cenário, ela já foi compreendida pela apresentação, né? Mas vamos jogar mais uma rodadinha. Agora, a batata quente caiu no colo do vereador Rogério. Precisamos de recurso para realizar as ações do plano, né? As ações que a gente colocou que devem ser cumpridas nesse plano, né? E aí a gente descobriu um financiamento em nível estadual. Como proceder para conseguir esse financiamento? Promover uma discussão entre o Conselho Municipal e os servidores da Prefeitura. Ou seja, para conseguir, né? A gente descobriu que há um edital, né? E aí a gente tem que pleitear esse recurso. Então, promover uma discussão no Conselho Municipal, solicitar que a Prefeitura Municipal apresente a demanda, né, que ela tem às fontes financiadoras, ou encaminhar a possibilidade e a demanda para o prefeito. Então, já encaminhar que o prefeito resolva, né, defina e envie para esse órgão financiador o que tem que ser financiado. E outra ideia. Acho que o item 2 aí, Bruno. Então, solicitar à prefeitura que apresente a demanda às fontes financiadoras. Beleza. Então, né, tem o financiamento, pode ter diversas demandas para esse financiamento, mas, né, também tem que ter uma certa agilidade. Então, já solicitou diretamente à prefeitura que a prefeitura define qual demanda tem que ser financiada e ela já apresente isso ao órgão financiador, né? Tem que lidar com essas duas questões, né? Às vezes também, né? A necessidade
estar atento a certos prazos, né? Que o próprio financiamento ele tem prazos estipulados, e aí muitas vezes já tem que passar direto à prefeitura, né? A Iorides, a vice-prefeita, ela concorda com essa tomada de decisão do vereador Rogério? Sim, eu concordo. Poderia também encaminhar a possibilidade de demanda para o prefeito, solicitando a demanda que enviasse a demanda às fontes financiadoras, mas eu concordo com a segunda. Uhum. A diferença da segunda para a terceira é que a prefeitura vai definir qual é a melhor demanda que tem que ser financiada, né? Isso. Eu acho que é mais ágil a ação, só isso, né? Mas beleza. A população, a Vitória, a liderança. Então, como liderança e já conhecedora de alguns problemas que a minha comunidade, o meu bairro enfrenta, né? Eu acredito que escolheria a opção 3, já sabendo da demanda, encaminhar a possibilidade de demanda para o prefeito, apresentando qual que é a situação, o porquê que aquela demanda seria prioritária naquele momento e como essa fonte financiadora poderia auxiliar, né, a execução de uma obra ou de alguma outra medida, né? Legal. E, finalmente, a agente técnica da regulação e fiscalização, Ana. Eu acho que a partir do momento que existe um plano, ele já foi pensado, ele já foi decidido quais as urgências, quais os locais que têm uma maior necessidade, valores, e já foi tudo planilhado. Então, eu acho que eu vou com a 3, eu já encaminho direto para o prefeito, porque se isso já está tudo esquematizado, desenhado no papel, planejado e tudo, mais fácil, e o prefeito já tem muito mais condições de ir atrás, porque ele tem o plano, ele está vendo, então é muito mais rápido ele ir direto. Então, no caso, é a 2, né? Que você também... A opção 2. A 3. A 3. Não seria apresentar para a prefeitura? Tá. Que a 2, a prefeitura que vai decidir. Né? A 3, você vai demandar. Entende? Não, a prefeitura que vai atrás, porque já está tudo planilhado, tudo esquematizado, já tem um baita de um organograma com isso. Não vai ter dificuldade nenhuma para ela fazer. Sim. Então, ótimo. Então, né, mesmo também nessa situação, né, a gente não teve um consenso total, tivemos um consenso parcial. E aí a gente clica aqui nessa bolinha. Bem, poderia só apresentar outras situações, né? Se a gente não chega a julgar. Uma outra situação: um empreendedor possui uma máquina de lavagem de batatas. Está fazendo uso indiscriminado das águas num bairro rural, né? E grande parte dos resíduos da lavagem está sendo direcionada para os cursos d'água, né? E isso também é uma questão que pode ser colocada no âmbito do Conselho Municipal, né? Tomar alguma ação em relação a isso. Bem, acho que 2 rodadas deram para entender um pouco sobre o que, né, a possibilidade do consenso dentro de um conselho, enfim, os diversos cenários de um conselho. A gente também já julgou no outro jogo, né, dos programas, projetos e ações. Se vocês quiserem julgar mais rodada, também a gente continua julgando. É mais saber se, né, essa reunião cumpriu já essa função, ou se vocês quiserem continuar, estamos à disposição. Mas essa pergunta é legal, hein? Vamos jogar mais essa rodada aqui. Deixa eu ampliar.
Essa é legal. E ela caiu no colo da liderança da população. Vitória. O que você faria? Uma conversa direta com o empreendedor? Solicitar aos vereadores que discutam a situação e encontrem uma solução? Exigir que a prefeitura fiscalize as atividades de lavagem de batatas e monitore a qualidade dos cursos d'água? Ou outra ideia? Olha, Bruno, eu acho que a gente já sabe que o uso indiscriminado da água não é bacana, ainda mais tendo um resíduo ali que pode ser contaminoso ou não, a gente não sabe bem quais são as substâncias que ali se utilizam, né? Então, eu acredito que a atitude mais coerente no momento seria exigir à prefeitura que fiscalize essa atividade de lavagem de batata e monitore a qualidade dos cursos da água para saber se essa atividade em algum momento contaminou, né? E eutrofizou, enfim, contaminou aquele curso d'água. Pedir para o vereador discutir a solução é bacana, mas eu acredito que ainda não resolva, né? Então, ser mais incisivo seria a opção 3. Uhum. E lembrando, né, o uso das águas, um uso indiscriminado, ele é por si só já irregular, porque nós temos, né, todo o processo de pedir ou outorga, ou, né, fazer a outorga do uso da água junto ao órgão ambiental estadual, e nele também é impossibilitado, né, o órgão não concede um uso indiscriminado, né, ele vai ter ciência desse uso da água, e é muito importante que isso é uma ação que a gente coloca, inclusive, no plano, né? Um processo, e o conselho é importante para divulgar a importância dos empreendedores a fazerem a regularização junto ao órgão ambiental estadual, porque assim vai dar para ter uma noção de todo o uso da água em todos os cursos d'água do município, né? Tanto de quantidade, mas quanto de qualidade, né? E essa situação remonta às duas coisas. Então, a vice-prefeita Iorides, o que ela achou dessa tomada de decisão da população? Das alternativas, das alternativas que tem, eu vou ficar com a terceira, né? Exigir que a prefeitura fiscalize atividades de lavagem da batata e monitore a qualidade dos cursos de água. Mas também lembrando que qualquer cidadão pode estar tomando as providências, fazendo, né, procurando recurso e fiscalização ambiental também, que a gente às vezes nem precisava da prefeitura, qualquer cidadão pode estar fazendo, como já acontece vários aqui, a gente mesmo toma providência, mas aí eu fico com a atriz. Ah, legal. Legal comentar também. O vereador Rogério. Concordo com a terceira opção também, Bruno. Ótimo. E, finalmente, a equipe técnica, Ana. A equipe técnica concorda, mas ela acrescenta, para variar, alguma coisa aí. Para variar. Como nós temos esse problema, mas aqui não é com batata, é com mandioca, é com queijo, é com um monte de coisa. E a água realmente está sendo muito mal utilizada e a qualidade dela está péssima. Eu incluiria não só que a prefeitura fiscalizasse as atividades, mas que depois monitorar a qualidade, não. Eu acho que ela já tem que ir para fazer uma análise da água, fiscalizar o que está acontecendo e aplicação de multa, porque isso é lei ambiental. Então, já que é uma lei ambiental, ela pode se valer disso. Ótimo. Então, ela já é lei ambiental, ela pode se valer disso. Como as pessoas só aprendem quando dói no bolso, eu acho que a prefeitura tem sim que se valer disso. Então, ela tem que fazer uma
Análise da água, ela pode conversar com o cara, mas ela tem que fazer uma análise da água, depois de ir fiscalizando, já aplicação de multa baseada numa lei ambiental, e depois ir fiscalizando e fazendo depois o cara pagar todas as análises de água. Porque, inclusive, na lei orgânica tem algo parecido com a prefeitura fiscalizar água, rio, essas coisas aqui do município. Então, ele pode também se valer disso daí. Eu já sou um pouquinho mais radical quanto a isso. O cara não pode falar, eu não sabia. Interessante. E você justamente é parte de um órgão fiscalizador e regulador também, né? Isso. E em outro município... Serviço, né? Não a população, mas também... E que em outro... E fazendo desta forma, em outro município, nós conseguimos que uma determinada empresa recebesse quase 500 mil de multa. E os resíduos dela vêm para cá. Então, através da análise feita aqui, nós chegamos lá e nós conseguimos isso. Então, não é uma coisa tão difícil. Basta seguir a lei. Ótimo. Nesse caso, tivemos um consenso, né? Bem, pessoal, o que vocês acham? Você acha que essa reunião, né, já atingiu o objetivo, né, da gente discutir um pouco o que é o controle social e o conselho, né? Lembrando que a criação do conselho é uma das primeiras ações que a gente coloca que tem que ser executadas no plano. E também no produto G que enviamos, né, vocês que estão na lista de e-mail já devem ter recebido, eu vou mandar amanhã também no grupo do WhatsApp, produto G, e a gente envia, né, uma minuta de lei que não é só do plano municipal, mas a gente também envia outra minuta de lei que a gente até sugere que seja essa a escolhida, que é de algo mais amplo, que é a política municipal de saneamento básico, né? Na política, ela já institui não só o plano, como institui também o fundo e o conselho municipal, né? Provavelmente, para instituir a política, vai demandar um pouco mais de discussão, tanto com a parte jurídica, mas entre os próprios vereadores também, para como vai sair, né, toda essa lei. Não é é mais complexo um pouco do que aprovar somente o plano. Mas a gente acha interessante que o município escolha esse caminho. Mas, enfim, a gente dá as duas opções e aí vocês vão ver o que é mais interessante também. Algum comentário? Bom, se não, eu queria agradecer, né, a vocês três presentes por mais uma vez, né, reuniões à noite estarem colocando aqui, né? A gente sabe que online, à noite, sim uma demonstração de que está a fim de que tudo isso que a gente está discutindo, né? Porque a gente discute coisas que são interessantes, né? Mas que também que essas coisas se realizem, né? Então, agradecer a disponibilidade de vocês, principalmente vocês três, né? A Ana, nem preciso falar porque ela de fato atuou, ela é parte da nossa equipe, né? Mas também o Rogério, que recebeu a Ana quando esteve aí e também me mandou muitas informações interessantes e contribuiu na visita da Ana também e participando também de nossas reuniões. E a Euridice, que também nos ajudou tanto nas visitas de campo, lá para Marianos e Dourados também, né? E em diversos repasses de informação, participação, auxílio, né? Em divulgações, enfim.
e aos diversos outros que também auxiliaram esse processo todo, de várias reuniões que fizemos, né, que não estão aqui hoje, mas que contribuíram, porque a gente, de fato, não é só uma frase bonita, mas não é só nós, técnicos, que fizemos esse plano todo, né, de fato, ele passou pela aprovação, está passando pela aprovação de vocês, e não só pela aprovação formal, né, dos documentos, mas também ao longo dessas reuniões, né, que eu creio que elas não foram só momentos obrigatórios para cumprir, não, para cumprir todo esse processo, mas foram momentos que, né, foram interessantes para as nossas discussões, desde junho de 2021 que a gente tem feito essas reuniões, né? O nosso contato com o município tem sido desde junho de 2020, mas essas reuniões, né, nosso primeiro campo aí no município para convidar todos a participarem foi em junho de 2021. Então, né, foram aí 8 meses desse processo que agora vai culminar daqui a 2 semanas na audiência. Espero que vocês 3 estejam lá na audiência, né, ou aqui online, e que, né, chamem todo mundo. Eu acho que vai ser interessante que todo mundo participe. No mais, muito obrigado e boa noite. Ô, Bruno. Boa noite. Oi, consegui mudar. Dia 9 eu vou estar lá. Ah, que bom, Ana. Então você vai estar juntinho com a Eurides. Calor isso, assim que é bom. Vou lá na câmera. Faz tempo que eu não vou, né, Eurides? Sim, tá às ordens, apareça sempre. Não, eu vou conseguir mudar o negócio, só vou na quinta cedinho. Certo, eu vou ver se eu consigo também. Eu tenho até mais ou menos o contato do pessoal, vou lá, dá para comportar todo mundo, ver se eles compareçam, ter mais gente para estar vendo. Isso aí é muito bom, igual o de hoje mesmo, essas reuniões, eu acho que a gente vem crescendo, e é bastante conhecimento. Eu mesma tinha muita coisa que não era assim, e tem outra visão, depois de tudo, muito bem explanado, uma coisa boa mesmo. Eu acho que todos os gestores, inclusive lá na prefeitura, mais pessoas deveriam estar participando para ter conhecimento, porque muito bom mesmo, gratificante. Nossa, tenho que agradecer. Eu aprendi pra caramba fazendo isso. Que maravilha. Eu agradeço e sei que foi uma via de mão dupla, porque eu Vitória, assim. Agora vocês deixaram de vir, né? Pois depois eu mostro um negocinho que tá esperando, porque quando eles vierem, né? Tá lá guardado. Mas, gente, muito obrigada, viu, por terem participado aqui com a gente. Uma boa noite, bom descanso. A gente se vê aí nas próximas semanas. Boa noite, todo mundo. Tchau, gente. Valeu, Rogério. Obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.